Irmãos, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião, noite para a gente poder estudar a palavra do Senhor e pedir a Deus orientação, e direcionamento. Vamos iniciar orando, pedindo que Deus fale conosco e que nosso coração esteja aberto às instruções e à palavra de Deus sobre nossas vidas. Deus amado, obrigado pelo dia, as ricas bênçãos do Senhor, o direcionamento, a paz que o Senhor traz ao nosso coração, pela fé que temos em Cristo Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia. Mais uma vez estamos reunidos aqui na tua casa para buscarmos a tua face, ouvirmos a tua voz e termos, ó Deus, a plena convicção de que escolher estar na tua presença, estudando a tua palavra, é rico, ó Deus, e nutre-nos diante, ó Deus, das nossas carências e necessidades. Vem com teu amor, com a tua graça sobre nós e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Convido os irmãos a colocarem-se de pé para podermos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 19. Ok? Nós vamos fazer a leitura de todo esse salmo, salmo de número 19. Nós vamos ler juntos esse salmo. Leiamos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, também nós vamos ter um momento de oração, de intercessão. Vou convidar o nosso irmão, o presbítero Juliano, que nos conduza nessa oração, orando, pelos irmãos que estão sofrendo, passando por dificuldades, Nosso irmão Thales, ele está com Covid, a gente vai orar pedindo a Deus pela vida dele, O Anderson já recebeu alta, já voltou ao trabalho, então a gente tem que agradecer a Deus, pela vida do Anderson. E o Anderson aqui, o Anderson Miguel, tem dois, aí é para não dar dificuldade lá, Porque tem o Ander e o Anderson. E quando eu falei, aí os irmãos perguntaram se era a mesma pessoa. Então não, tem o Ander com H-U e o Anderson Miguel, com W.
E a gente vai estar orando, né, por esses irmãos e outros pedidos também. A gente vai lembrar, colocando na presença do Senhor, pedindo a Deus que possa dar tranquilidade, né, ao nosso coração, e a gente está firme caminhando. Vamos para esse momento de oração. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, sim, pelo privilégio que o Senhor concede a nós nessa noite, de estarmos reunidos aqui na Tua casa, sim, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Amém, Senhor. Neste momento em especial, nós rogamos a Ti, sim, o Deus vivo e verdadeiro, amém, Senhor, aquele que não dorme e nem dormita, aquele que está nos céus ouvindo a nossa prece, sim, e está pronto para nos atender. ó Deus, Nós rogamos a Ti, aquele em que nós confiamos, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, aquelas famílias, ó Pai, que têm sofrido neste momento em que estamos vivendo, um momento de crise na nossa saúde, tanto local quanto mundial, ó Pai. sim, Nós rogamos ao Senhor que o Senhor esteja confortando os corações que se encontram enlutados pela perda dos seus entes queridos, ó Pai. sim, Que o Senhor esteja, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, confortando e consolando os corações. ó Deus, Por aqueles, ó Pai, que estão acamados, nós rogamos ao Senhor, médico dos médicos, que esteja, ó Pai, abençoando, afofando ali, ó Pai, o leito de enfermidade, amém, Senhor, dando, ó Pai, a cura, a recuperação plena da saúde, ó Pai. sim, Deus, Aqueles que já estão nos seus lares, fazendo, ó Pai, tratamento, que o Senhor esteja abençoando toda a medicação que está sendo ministrada ali, ó Pai, que possam obter assim o resultado que é esperado, amém, que é, Senhor, ó Pai, a cura total e a recuperação total da sua saúde, ó Pai. sim, Deus, Aqueles, ó Pai, que já passaram por momentos difíceis e hoje já estão em seus lares, nas suas atividades normais, no seu trabalho. sim, Nós somos gratos ao Senhor, amém, pelo Senhor, Teu cuidado, pela Tua proteção, ó Pai, com os Teus filhos. Louvado seja o Senhor, ó Pai. ó Deus, Continue conosco no decorrer deste estudo. Prepara-nos, ó Pai, para receber a Tua Palavra. sim, Abençoe o Teu servo, o Reverendo Alex. Usa-o, ó Pai, como instrumento de bênçãos na vida sim, do Teu povo. Em amém, nome Senhor, de Jesus. Amém. amém, Senhor, amém. Irmãos, a gente está com uma série, né, de estudos, iniciando agora, Poder para Transformar a Nossa Vida. Nós demos introdução no domingo, né? A gente vai entrar esse mês de maio falando. Associado a isso, a gente fez lá um teste. Se você ainda não recebeu, me peça que eu posso passar para você. Faça o teste, né, para você encontrar os resultados. E você vai encontrar 8 resultados. Desses 8 resultados, você vai pegar a sua área de trabalho, que são 3, e a partir de segunda-feira você vai receber textos e também as mensagens, elas vão contribuir para que você possa caminhar. Então, o ideal é você, todos os dias, né, separar 10 a 15 minutos para ler os textos que irão, né, ler os textos bíblicos sugeridos e tomar umas decisões, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Domingo, né, a gente vai voltar a falar também, que é um momento de treinamento mesmo, é exercício. Como a gente não está junto, e eu não estou todo dia na sua casa, então não vou fazer um EAD, né, à distância. Então você vai ler os textos, então vai ser exercício isso, primeiro leitura, e depois você vai ser conduzido a alguns pensamentos, né? Eu sei que você deve estar recebendo milhões de mensagens, então já até aproveita aqui. Tenta não encaminhar tudo quanto é mensagem que você receber para todo mundo. Você vai estar tão ocupado que você não vai aproveitar. Vou falar honestamente, eu não leio esse tanto de mensagem que chega para mim. Eu passo, porque o meu foco é o meu treinamento. Então eu tenho o texto que eu leio, eu tenho a devocional. Eu sei que você passa com o intuito de ajudar, mas não tente ler tudo que
está mandando você. Não tenta ouvir todas as músicas, você não dá conta, esquece isso. Você não dá conta, você vai ficar doido, é só isso. E você vai passar, e as pessoas não vão conseguir ler. Seja objetivo, né? Eu, como pastor que preparo mensagem, às vezes eu vou ler o texto bíblico, ele vira sermão, e eu tenho que falar para minha mente: não faz sermão, é ler. Você é um crente comum que está lendo a Bíblia, sendo instruído. A hora que você tiver que fazer sermão é outra história. E eu preciso me policiar, né? Então, ao mesmo tempo, eu fico assim receoso de mandar mensagem, porque assim, é mais uma no meio de um tanto, não é? Quando você vai no restaurante e aí você vê que é tanta coisa lá assim, a sua mente fica assim: comer isso aqui, comer isso aqui, comer isso aqui, comer isso aqui. Aí no final você põe um prato lá que está tão misturado, você não lembra do sabor das coisas. Mas se você escolheu uma coisa e comeu uma coisa, por exemplo, em qualquer self-service que eu for, eu vou procurar, a primeira coisa que eu procuro, jiló. Sério, não é carne, jiló, gente, porque a partir daí eu monto meu prato. Se eu enfiar um monte de folha, um monte de coisa doce, o jiló perde sentido. Então eu ponho arroz, carne gorda, que combina, não é verdade? Então, para mim, o jiló, ele define o que eu vou colocar no meu prato. Eu não ponho tudo. Quando eu quero colocar tudo, eu vou lá e coloco tudo. Mas quando eu vejo que tem um jiló e não tem cebola, e ele está bonito, eu falei: é ali. E aí eu vou lá e eu procuro ir. Pastor, é um absurdo. Fazer igual, o dinheiro é meu, eu vou pagar, né? Ovo, aí combina. Aí eu vou lá. Mas eu não monto aquele prato com tudo, mas eu quero saber se no final eu fechei aquele prato. Que maravilha. Assim também o seu dia. Então, se você acorda às 6 da manhã e vai meia-noite e lê todas aquelas mensagens, você está correndo um sério risco de não ter feito devocional. Tá? Desliga seu celular, pega sua Bíblia de papel, senta num lugar adequado, bom, acha um canto. Pode ser na cozinha, pode ser na sala, pode ser no quarto, pode ser no banheiro. Eu sei de um cidadão que ele faz no carro, ele sai de casa, vai lá, abre o carro, tranca o carro, põe uma música baixinha, devocional dele acontece, porque aí ninguém perturba ele. Você precisa achar o seu lugar. Pega um texto bíblico, se você for usar um devocionário, usa, e aí então termina, né? Por exemplo, o Marcelo, ele manda uns textos que eles são extremamente profundos, que são os textos de John Piper, maravilhoso. Eu sei que tem gente que gosta de texto teológico, eu sei que tem gente que gosta mais de história, eu sei que gente gosta mais de entretenimento, uma mensagem. Então você vai escolher sua devocional e cumpra fielmente, porque senão você vai ficar perdido, é muita informação. Eu estou cansado mesmo, então às vezes tem 30 lá, eu tenho que falar: se quiser me dar recado, não manda no grupo não, porque o dia que eu estou meio azarado, eu aperto assim, apagar tudo. Pastor, o senhor leu? Eu não li não mandou para mim, mandou para o grupo para todo mundo, entendeu? Mandou para mim é uma outra coisa, aí eu, olá, obrigado, aí você vai ver, né? Obrigado por ter mandado, né? Mas não fica mandando muito para mim, não. Manda, entendeu? Eu não vou ficar lendo tudo, porque a gente tá bombardeado de informação, né? Então a gente quer ver resultado disso, só para a gente tomar uns cuidados, para você ter a sua devocional. Então, se você está caminhando, então eu quero treinar, pegue os textos que eu vou mandar e separa eles como devocional sua. A primeira coisa, eu estou tentando vou tentar mandá-los cedinho, né? Mas eu devo programar para ele chegar de madrugada. Mas alguns irmãos falam assim: não, pastor, você mandou para mim agora. Eu mandei para você agora, né? Você que está acordado, seu problema é seu. Põe no silencioso, a hora que tiver programadinho. E se eu mandar meia-noite, você pode ter preguiça de ler, amanhã tanta informação não vai. Então quando chega quentinho, 5 horas, 6 horas da manhã, né? Beleza, o Juliano que fica trabalhando e sabendo os horários que eu mando essa mensagem, bateu 2 horas da madrugada, vai dormir, né? Mas eu achei um localzinho, um programinha, um aplicativo que programa a mensagem, o horário de mandar. Então, né, por exemplo, nos dias que eu estava de férias,
Perguntaram para mim, pastor, você está mandando recado? Tô nada, minha filha. Eu fiz os textos, produzi tudo, cheguei lá, cadastrei eles tudo direitinho, marquei o horáriozinho, foi mandando, sem eu preocupar. O bichinho estava funcionando lá, eu estava na minha, né? Então há essa possibilidade e é o que vai acontecer. Então para um pouquinho, leia, ore sobre isso. Nunca termine de ler e não ore, porque a gente faz isso, tanto de mensagem, deixa eu mandar para alguém. Ore. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor falou comigo? O que é importante nessa hora? Aí ore sobre essas coisas. Encerra a sua devocional, vai tomar café, e agora eu vou encaminhar a mensagem. Aí agora você começa, dá bom dia para todo mundo, hoje é sexta-feira. Aí você, beleza, bagunçou a vida de todo mundo, os grupos todos, mas você já teve sua devocional, tá? Tome cuidado, porque esse negócio de orar o tempo todo, ler tudo o tempo todo, não dá nada, não rende. Não rende, igual comer o dia todo. Você come o dia todo, você ainda está ansioso, querendo. Mas quando você deixa de comer, alimentar, e você vai alimentar na hora certa, você vê o prazer que a comida dá, né? De vez em quando você tem que passar um bom tempo sem comer para ver a experiência da comida. Quando eu fui comer, eu senti o prazer da comida. Mas às vezes você vai comendo, na chega de comer você não tem vontade, né? Então essa é uma dica. Eu vou falar um pouquinho mais sobre separar esse tempo para que você leia, e é o material que eu estou oferecendo. Pastor, eu acho que o senhor não é bom, vou ler outro, tá? Beleza, mas eu fiz meu serviço, tá joia? Depois ninguém pode reclamar, tá joia? Vamos lá então, irmãos. Hoje eu queria falar sobre essa transformação, sobre como Deus age e como nós devemos agir, né? Então, já que nós desejamos uma mudança, já que nós entendemos que é necessária uma mudança, e existe um poder, e é o poder da ressurreição, que é o poder do Espírito que habita em nós, como é então que isso funciona, né? Já que esse poder só funciona se Deus estiver trabalhando, Ele aplicando nas nossas vidas, então eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu tenho que só esperar esse poder agir na minha vida, e aí então tudo vai ficar melhor, né? Nós temos textos bíblicos que nos ajudam a entender como Deus está trabalhando e como nós permitimos Deus trabalhar, porque às vezes eu posso impedir a ação de Deus. Então eu tenho que ter uma ação passiva, ou seja, permitir que Deus haja, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma ação ativa, ou seja, eu tenho que desenvolver todo esse poder que é ministrado na minha vida, é o poder para transformar a nossa vida. Vamos ler, irmãos, primeiro Gálatas, capítulo de número 5, do verso 16 até o verso de número 18 e depois o verso 25. Diz assim, Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Verso 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? O que Paulo está tratando aqui, irmãos? Qual é a motivação? Então, quando eu digo que a gente precisa conhecer o contexto, é importante. Paulo, ele está dizendo que as pessoas nesta igreja estavam tendo problema uma com a outra. É isso, pastor? Eles estavam com dificuldade de relacionamento. Olha o que diz o verso de número 13, capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar a ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Do que é que o apóstolo Paulo está falando? O
O apóstolo está falando que eles são livres. Vocês, irmãos, são livres. Vocês agora têm poder para vencer a carne, mas vocês estão dando ocasião à carne. E dar ocasião à carne faz de vocês pessoas presunçosas. Vocês estão se odiando, vocês estão brigando, vocês estão lutando. Há uma divisão entre vocês. Isso tem que acabar. Então vocês não vivem mais sob a lei, vocês vivem agora debaixo da graça. E a graça se resume em amor. A lei agora é do amor. A lei agora não é olho por olho, dente por dente, mas é se dar, é se entregar. Por isso que ele falou, o resumo dessa lei é o amor. E o amor se resume em amar o teu irmão. Toda a lei se resume nisso. Por isso, então, se vocês continuarem assim, vocês estão igual cachorro, um vai devorar o outro. Tem que acabar. Por que é isso, irmão? Olha o verso de número 26, depois que ele falou do fruto do Espírito e obra da carne. Ele diz, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, Paulo escreve aqui para resolver problema de relacionamento. Nós viemos de uma série que disse que relacionamentos são mais importantes que realizações. Continuamos na série, tá? Só que agora com outro foco. Qual é o foco? O que é que eu preciso aplicar agora para que eu possa estar em paz, um benefício? O que Deus me deu para que eu pudesse então oferecer na comunhão e no relacionamento com outras pessoas? Isso vale, irmãos, para a igreja, que é o texto primário. Vocês são irmãos na fé, vocês são do mesmo Espírito, vocês têm que viver em paz. E aí ele vai dizer assim, o que quem está sendo guiado pela carne faz? É isso aí, provoca divisão, ele adultera, ele faz isso, mas quem é movido pelo Espírito, ele ama, ele tem paz, tem nele alegria, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, tem mansidão, tem fidelidade, tem domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, não existe determinação sobre isso, é ilimitado. Você pode demonstrar amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, sem limite. Isso não faz mal, não há erro nisso. Então ame, busque paz, busque alegria. Ele está falando isso. Se isso acontecer no meio de vocês, vocês estarão em paz, porque vocês vão tratar as outras pessoas com honra, se vocês amarem. E aí então a gente precisa aprender destas coisas, né? Como é que ele resume isso? O verso 25, a explicação está aqui. Se vivemos no Espírito, o que ele quer dizer aqui? Ele diz, nós não vivemos mais pela lei. A lei acabou. O sentido daquilo que nós deveríamos guardar para sermos salvos. Agora nós vivemos pela graça ou pelo Espírito. Então preste atenção. Se nós vivemos no Espírito, porque agora a nossa existência é referente às coisas espirituais, nós não podemos andar nas coisas carnais. Então, se vivemos ou se existimos no Espírito, agora nós devemos ter comportamento de pessoas espirituais. Ou seja, o fruto do Espírito deve aparecer, né? E aí nós temos que entender, né, essas primeiras. A primeira, a dificuldade de darmos continuidade a essa vida, né? Por causa do pecado nós somos contaminados. E existem desejos carnais no nosso coração ainda. Nos nossos membros opera a força do velho homem, mas ao mesmo tempo opera a força do Santo, a força do Espírito Santo, que nos habilitou a amar a Deus, a reconhecer as coisas de Deus, a receber as informações de Deus. Por isso que ele diz, olha, se vivemos, andemos. O se aqui pode ser mudado pelo já que eu acredito que seja melhor a tradução, porque o se dá a ideia de algo impreciso, de incerto. Mas Paulo não está dizendo que é se. Paulo está dizendo, já que vocês vivem pelo Espírito, vocês não são mais da linha e da etapa antiga judaica,
vocês não vivem mais debaixo da lei, vocês agora estão livres. Vocês devem andar em conformidade da liberdade que lhe foi dada, mas que a liberdade não se torne libertinagem para dar ocasião à carne. A ideia é, já que eu não tenho que guardar a lei para agradar a Deus, a ideia é essa, eu posso viver de qualquer jeito, não tem lei mais. Ele disse, não é isso não. A lei do amor, ela é mais severa do que a lei da lei. A lei que é exigida aqui para que você tenha um bom comportamento, ela é muito menos severa do que a lei do amor. E vocês têm que viver essa lei do amor, né? E aí nós encontramos, irmãos, essa dificuldade, a gente chama isso de paradoxo. Como é que eu consigo viver isso? Então, a Bíblia diz que é Deus quem faz e depois a gente faz. A Bíblia diz que enquanto Deus faz, nós fazemos. A Bíblia diz que se Deus não fizer, nós não podemos fazer. Por isso que na Bíblia existe um versículo que diz assim: é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Mas o mesmo texto diz para nós que é para a gente desenvolver, trabalhar, efetivar a nossa salvação. Vamos lá nesse texto, Filipenses, capítulo de número 2. Esse texto nos ajuda a entender que existe, eu vou usar esse termo aqui, mas depois a gente pode aprofundar nele, uma parceria. Deus age e aí então a gente consegue agir. É só porque Deus faz que nós conseguimos fazer. Efésios, capítulo de número 2, verso de número... Filipenses, capítulo 2, verso de número 12, 13 e 14. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus tem um plano, Ele nos redimiu, Ele nos dá poder para ser transformados, e agora Ele espera que a gente vive o poder dessa transformação. Por isso então Ele age em nós. Então, sem Deus nós não poderíamos fazer nada. Então existe uma parceria onde a força maior é do Espírito. Na salvação a gente precisa ser trabalhado por Deus. Presta atenção, hein? Na salvação a gente precisa ser trabalhado por Deus. Na santificação a gente precisa trabalhar para Deus. Num sentido a gente trabalha com Deus. A gente chama isso na teologia de monergismo e sinergismo. Uma energia só, duas energias. Uma energia na salvação só Deus age e nós recebemos isso. Mas na santificação, ou seja, para que o Espírito Santo trabalhe em nós, existe o sinergismo de sincronia, ou seja, uma energia que está sincronizada. Então é o poder de Deus junto com a nossa força, o nosso trabalho, né? Então aqui eu começo a trabalhar também. Para ser salvo? Não. Mas para viver a vida de santidade, eu preciso lutar, eu preciso trabalhar. Por isso que a palavra aparece aqui, é desenvolver. Desenvolver é trabalhar. Desenvolve, gente, desenvolve. Ou seja, anda, faça alguma coisa com essa salvação que lhe foi dada. Trabalhe essa salvação. Enquanto que Deus trabalhou para você ser salvo. Agora que você recebeu a libertação, salvação é isso, trabalhe essa liberdade, desenvolva isso. Como é que isso funciona? Onde é que nós encontramos? Vamos lá então. Primeiro, como é que Deus trabalha em nós essa salvação? E como é que nós trabalhamos? Ou seja, agora é Deus agindo
e a gente agindo concomitantemente. Nós dois estamos lá, por quê? Porque Deus me habilitou a obedecê-lo, a ouvir a voz dele, a entender das coisas dele, segundo a vontade dele. Por isso ele coloca a regra, com temor e tremor. Alguns autores acham que não há diferença nenhuma entre as duas palavras. Ele simplesmente quer dizer com força e com muita força. Mas alguns outros autores, e talvez eu seja mais simpático, entendem assim: temor é reverência a Deus, tremor é medo. Uma aponta para a santidade de Deus, outra aponta para a justiça de Deus. Então, quando você honrar a Deus, ou você lembrar de Deus, da salvação, você diga assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me salvou. Temor, eu quero dar a minha vida para o Senhor, e ai de mim se eu não obedecer, porque eu sei que o Senhor é um Deus justo. Temor e tremor, né? Então nós encontramos essas duas expressões. Como é que Deus age? Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar. Como é que Deus trabalha? Então existem algumas observações que a gente deve levar em conta. Primeiro, Deus, Ele age em nós, Ele trabalha em nós com ferramentas que Ele tem. A primeira ferramenta que Deus age de um modo, nós observamos, a primeira ferramenta é a palavra dele. Por quê? Porque ela é visível, ela está aqui, né, pertinho de nós. Então a gente entende que Deus age em nós, para que nós possamos ter uma vida santa por meio da sua palavra. Então tudo aquilo que a gente precisar saber da vontade de Deus, e Deus vai fazer essa palavra entrar em nós. Nós somos regenerados por essa palavra, é essa semente que nos faz viver. Então eu vou olhar para a palavra e entender que Deus está usando essa palavra. É uma ferramenta, é a Bíblia, é Deus falando conosco. Então preste atenção: se você é a típica pessoa que quer ser transformado e honra a Bíblia, mas não a lê, você está no caminho errado. Por quê? Porque é a Bíblia que vai dizer como você deve se comportar. Eu não estou falando aqui, irmãos, do aspecto nos dias do apóstolo Paulo, de Moisés, que você tinha sistemas revelacionais. Agora você tem um aparato revelacional que é a Bíblia. Então, quando eu quero conhecer a vontade de Deus e Deus decidiu agir na minha vida, Ele usa a palavra. Preste atenção: a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. Ou seja, como é que eu desenvolvo a minha salvação? É desenvolvendo a minha fé. E a minha fé só existe e só se desenvolve se eu der credibilidade à palavra. E Deus decidiu fazer isso. Se você quiser me agradar, escuta os meus mandamentos. O Senhor Jesus orou por nós, dizendo ao Pai: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, tudo que Deus tem para nos informar, irmãos, está na palavra. Então você é um crente que corre sério risco se não tem leitura da palavra, se você não para observar o que a palavra diz, se você não para meditar no que a palavra de Deus diz. A palavra meditar é ruminar. Então a turma aí que conhece de gado sabe direitinho. Se eu não estou enganado, um boi chega até ter 7 ambientes para tratar a químio no estômago. Então aquele que volta e fica na boca, você olha para uma vaca, para um boi, tá? Por quê? Porque ele pegou, jogou em um dos estômagos, né? Vou usar esse termo aqui, bem crasso mesmo. E ele então, depois de fazer toda a fermentação, preparar esse bolo, ele traz e aí ele vai mastigando. Porque aí que ele começa a pegar o quê? Os nutrientes. E nós sabemos disso. Nós sabemos que se a gente pegar um produto, engolir ele, um alimento, engolir ele de uma vez e tal, a gente não consegue absorver a maior parte dos nutrientes. Agora, quando a gente para, os médicos vão lá. Quando você mastiga 21 vezes, quando você tira o garfo e põe na mesa,
quando você solta a mão, quando você não está conversando, quando você não ingere a água, um líquido, e vai mastigando, 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 tudo melhora, o estômago melhora, o intestino melhora, tudo. Mas a gente não tem paciência para isso. E é assim, irmãos, tem gente que carrega a Bíblia, anos e anos e anos e anos, mas ele nunca meditou. Então ele vai encontrar grande dificuldade de extrair nutrientes para a mudança e transformação. Primeiro, ele não sabe o que é a Bíblia. Tanto que alguns até perguntam: pastor, eu deveria decorar a Bíblia? Sim, a meditação traz consigo a possibilidade de decorar. Como é que você vai lembrar das Escrituras se ela não existe em você? Como é que durante o dia você medita na palavra de Deus, se essa palavra não existe em você? Você não lembra dela. Não estou falando endereço não, tá, irmão? De capítulo e versículo, isso é algo a mais. Porque o Senhor Jesus não tinha capítulo e versículo. A turma do Antigo Testamento não tinha capítulo e versículo. Eles lembravam a palavra. Tanto que Paulo cita os textos, Pedro cita os textos, ele não fala o capítulo e versículo. Porque diz a Escritura, vai lá no Salmo 110. Porque diz a Escritura, vai lá no Salmo 12. Porque diz a Escritura, está lá em Gênesis. Não tinha capítulo e versículo. Então não é esse decorar, e nem a ideia do decoreba, mas é a ideia de falar assim: quando eu fecho o olho, eu lembro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um dia desses, eu vi uma reportagem e eu vi uma moça falando o Salmo 23. E ela começou assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ela mandou faltará, eu não sei se ela ficou nervosa, mas ela foi errando todos os tempos de verbo, plural, e aqui foi dando uma agonia. Eu falei: nossa, que vergonha que eu tenho. Ela falou que tinha decorado, ela decorou tudo errado, e ela usou frase na frente da outra. Eu acho que ela ficou nervosa, beleza. Mas irmãos, como é bom a gente lembrar textos bíblicos que falam o nosso coração. Isso nos ajuda. Deus opera assim. Ah, pastor, eu conheço a Bíblia. Então presta atenção, né? Eu já falei isso aqui, eu vou falar. Pare de ouvir sermões. Ué, pastor, está doido? Irmão, sermão, você lembra da palavra do pastor, da história do pastor, da aplicação do pastor, e aí pergunta: qual era o texto? Acredito que eu não lembro. Você já viu que você lembra de sermões, mas não lembra do texto bíblico? Então é por isso, vai ler a sua Bíblia. É assim que Deus opera. E Deus, ele age assim. Em segundo plano, eu coloquei aqui porque eu estou olhando o nosso para Deus. O Espírito, para Deus o Espírito vem primeiro, tá, irmãos? Para nós, por quê? Porque a gente está vendo aqui. A gente acha que é assim, a gente lê a Bíblia, aí o Espírito age. Não, é o contrário. O Espírito age enquanto a gente lê a Bíblia. É isso que vai acontecer. Mas na nossa ótica agora é o Espírito. Então, quando você tem a palavra, o Espírito usa o quê? A palavra. Lembra que Jesus falou do Espírito? O Espírito vos fará lembrar tudo aquilo que você precisar. É assim que vai funcionar. Então imagine só um discípulo falou: rapaz, eu não fui lá em Cafarnaum com Jesus, e os meninos falaram que da porteira tal até a montanha não sei o que lá, Jesus falou uns negócios, e agora eu não lembro não. Aí o Espírito: vai dar não, filho. Não, mas você podia mandar um milagre. Não vai dar, discípulo. Não vai dar. Essa informação não existe em você. O Espírito então não pode usar. O Espírito não pode usar a palavra. Por quê? Porque ela não está em nós. Mas o Espírito vai fazer de tudo para que a gente queira a palavra, para que a gente leia a palavra, para que a gente entenda a palavra, para que a gente medite na palavra. É assim que Deus trabalha.
Deus opera em vós tanto querer quanto o realizar. Ou seja, aquilo que você quer e como você realiza tem que estar de acordo com a vontade de Deus, e Deus já nos deu isso. Então, se você age de modo diferente, você não é o meu querer. Não é. Não é essa a minha vontade. Deus falando um monte de vezes com a gente. E a gente, como é que eu sei, Deus? Lê a minha palavra. Não tem como o Senhor mandar uns 7 anjos, uns negócios. Leia a minha palavra. Por isso que ele vai dizer, irmão, se um anjo vier do céu trazendo palavra diferente, não receba, porque você tem uma palavra, e o Espírito é o segundo, né? Mas vou colocar na ordem de Deus, o Espírito primeiro, porque a palavra só tem sentido se o Espírito vier, se o Espírito estiver agindo. A regeneração acontece por obra do Espírito. O Espírito é que segura a palavra, tanto que a nossa conversão se dá com a pregação da palavra, mas com a obra do Espírito. O Espírito age antes. Ninguém pode receber a palavra se o Espírito não agir antes. É o Espírito que segura a palavra em nós. E aí então a palavra tem efeito. Terceiro, Deus utiliza pessoas para que o querer e a vontade dele seja executada. Ou seja, Deus, no meio da comunhão, no meio do povo dele, ele coloca pessoas para orar por nós, interceder por nós, dar-nos conselhos, guiados pelo Espírito. Então Deus deu a palavra, Deus deu o Espírito, Deus deu pessoas. Quarto, Deus, ele cria circunstâncias para que a vontade dele seja feita na nossa vida. E aqui, irmãos, vale prestar atenção. Vou explicar. É comum nós, presta atenção, apreendermos de Deus mais por meio das circunstâncias do que pelo ensino das pessoas, segundo a vontade de Deus, do que a palavra e do que o próprio Espírito. Eu não disse, presta atenção, que Deus ensina melhor pelas circunstâncias. Eu estou dizendo que nós aprendemos com maior eficiência. Deveríamos aprender pela palavra, pela ordem do Espírito, pela exortação dos irmãos. Mas não, a gente leu, o Espírito falou, é assim que faz. Gente aconselhou, mas vou fazer diferente. E aí Deus manda o quê? A circunstância. E preste atenção, como a circunstância nos faz cair em si. Vamos imaginar agora o sofrimento. C.S. Lewis, ele gosta de falar sobre isso, falou que Deus, ele sussurra aos nossos ouvidos quando tudo está bem. Ou seja, Deus está falando conosco o tempo todo, mas ele grita aos nossos ouvidos para que a gente possa então, e o grito de Deus muitas vezes é o sofrimento, a dificuldade, os problemas. Veja se você não aprende sobre paz quando está passando por tribulação. Você leu lá, Deus é minha paz, Jesus é minha paz, tudo é minha paz, é minha paz, minha paz, minha paz. Quando é que você exercita isso? Só quando vem só nesse momento. Que isso, pastor? É tão difícil? É verdade, ó. Quando é que o nosso caráter está sendo trabalhado? Abre aí para você, Romanos, capítulo de número 5. Olha o que Paulo diz para mostrar que as tribulações nos ensinam fortemente. Romanos, capítulo de número 5. Verso de número 3 em diante, ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ou seja, irmãos, experiência aqui e perseverança é o nosso caráter sendo transformado. Como é que eu vou desenvolver o fruto do Espírito do domínio próprio?
Vamos imaginar que você queira desenvolver o domínio próprio. A primeira coisa que você vai encontrar, se você é casado, alguém na sua casa dizendo que você não cumpriu o que devia ter, que você está desorganizado, que você não chega no horário certo, que você bebe demais, que você come demais, que você é ansioso demais, que você briga demais. É simples você descobrir se precisa trabalhar domínio próprio. A Bíblia já disse que tem que trabalhar, o Espírito já falou que tem que trabalhar, pessoas já pregaram para você, mas Deus vai lá e diz assim: eu vou trabalhar o domínio próprio desse cidadão. Coloquei ele num emprego onde a exigência de domínio próprio vai ser altíssima. Eu vou colocar amigos que vão chamar ele para beber todo final de semana. Eu vou colocar ele num ambiente onde ele possa perceber a situação da fé fraca dele e ele precisa provar isso. Eu vou colocar ele num local onde ele precisa mostrar que tem paz, tem harmonia e precisa viver bem. Deus, ele nos conduz a isso. Mas, irmão, não é só Deus não, tá? Deus utiliza um outro instrumento, o diabo. Mas Deus, lembra de Jó, irmãos? Como é que Deus pôde testar a integridade de Jó? O diabo chegou perto de Deus, ó, você vê, lê lá depois, tá? E o diabo, e Deus perguntou: de onde você vem? É se rodear a terra. Olha para você ver. Aí Deus falou assim: você viu meu servo Jó? Não foi o diabo não, irmãos, que falou assim: tem um servo Jó ali, seu, folgado, não adianta nele, você dá tudo para ele não. Deus, você viu meu servo Jó? Jó, quando chegou no céu, perguntou: Deus, foi só que fez o negócio? Foi eu que comecei. Íntegro. Aí o diabo falou assim: é porque o senhor dá tudo para ele, né? Moleza, te servir assim, deixa eu bagunçar a vida dele. Aí Deus: pode ir. Olha para você ver, irmão. E alguém gostaria, queria ter a paciência de Jó. Mas para Jó ter aquela paciência, irmãos, o que você encontrou? Um lugar doloroso. Então, irmãos, Deus trabalha efetivamente na nossa vida. Ele usa a palavra, Ele usa o Espírito, Ele usa pessoas, Ele usa circunstâncias. E não somos nós que pedimos, irmãos. É Deus quem decide fazer isso. Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade. Quando Deus manda, por meio do Espírito, Jesus para o deserto, ao teste. Quando Deus conversa com Adão e Eva e diz: não coma, ao teste. E aí a circunstância, Deus era amigo de Adão e Eva, caminhava tudo, conversava todo dia, deu informação, era parceiro, e ele diz: mas tem um teste, a vida é um teste, e Deus manda a palavra dele, Deus manda o Espírito, mas Adão e Eva resolveram fazer o quê? Segundo a vontade deles. Eles não operaram segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, tanto as provações de Deus quanto as tentações do diabo, Deus usa para trabalhar o que? O nosso caráter, nas realizações. Ele não tem dificuldade, ele tem domínio sobre essas coisas. Na verdade, os reformadores, como Lutero e Calvino, eles dizem que o diabo é um cão a serviço de Deus, ele é um instrumento a serviço de Deus. E a gente vê isso, o domínio, o controle que Deus tem sobre os demônios e sobre o diabo. E aí Deus usa tudo isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender. Então Deus trouxe a palavra dele, o Espírito dele, pessoas e circunstâncias. Onde é que você aprende mais? Segundo, agora a nossa parte. Essa é a parte de Deus. É isso que Ele faz. Então Deus é soberano, irmãos. O Espírito dele habita em nós. Ele tem controle, mas Ele tem ferramentas para trabalhar o nosso caráter. Porque imagine só,
Eu acho que a maioria de nós espera isso, né? A gente sempre espera um milagre. Aí assim, converti, aí acabou. Agora você vai ser o melhor marido do mundo, o melhor filho do mundo. Não, vai levar um tempo. Por quê? Porque gerar fruto leva tempo. E o fruto precisa ser desenvolvido. E é só nesses testes que a gente vai provar. Irmãos, Deus o tempo todo espera que nós mostremos a Ele o nosso caráter. O tempo todo. Cristo Jesus mostrou o caráter dele para Deus. Por quê? Porque Deus quer que nós, os filhos dele, nos pareçamos com o filho dele. Então, Deus não quer que eu me pareça com o Menei. Deus não quer que eu me pareça com o Igor. Então, Deus não quer que eu compita com o Igor, quem é mais santo. E Deus não quer que eu olhe para o Igor e ache assim, eu sou mais santo que o Igor. Por isso Ele diz, não vanglorieis. Todos vocês são do mesmo saco de farinha. Tudo a mesma coisa. Mas agora é o seguinte, Deus, para nos humilhar e ao mesmo tempo para nos incentivar, Ele diz, qual é a nossa meta? Não é ser melhor do que o irmão. Presta atenção. E nem a regra coach. Você tem que ser melhor do que você é hoje. Não é esse o propósito. Sabe, irmãos? O único propósito de Deus é que nós nos pareçamos com quem? Com Cristo. Então o desafio é grande, é longo. Agora então, como é que Deus trabalha em nós? Como é que eu vou corresponder a essas coisas? Então, primeira coisa, o desenvolver a salvação está no processo de eu usar as ferramentas de Deus. Então, existe uma resposta teológica das nossas confissões, que ela diz assim, como é que eu posso crescer em santidade? Utilizando todos os sacramentos que Deus deixou. Quais são os sacramentos ou as ordenanças? Leitura da palavra, oração, os sacramentos, participar da ceia, participar do batismo, a comunhão, tudo isso me faz crescer e eu devo usar esses artifícios. Mas eu queria agora pensar naquilo que está por trás na utilização dessas coisas. Primeiro, escolher melhor os nossos pensamentos. Porque não adianta eu ler a Bíblia se o meu pensamento não está na Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia, mas o pensamento dele está no ódio, está na raiva. Tem gente que ora, mas o pensamento dele não está na oração. Então existem muitas pessoas crentes que o pensamento dele não está em Cristo. É mesmo, pastor? É incrível. Eu estou às vezes na igreja, mas o meu pensamento é em outro lugar. Eu estou precisando fazer o bem, mas o meu pensamento pensa coisas más. Eu estou tentando fazer as coisas certas, mas o meu pensamento está treinado para fazer coisa errada. E a gente descobre isso. Sabe por quê, irmãos? A cada 2 segundos, a nossa mente recebe impulsos e a gente muda de pensamento. E você precisa dominar a sua mente para a concentração. Então, desde criança, a gente vai dominando isso. Por isso que um professor bate na mesa, chama a sua atenção, uma coisa que te atrai mais, você consegue concentrar. A gente sabe que crianças têm um limite, a gente sabe que adultos têm um limite de concentração. Mas agora, irmãos, como é que é concentrar nas coisas de Deus? É olhar para o alto, pensar nas coisas lá do alto, é pegar Cristo e colocar no nosso pensamento. Por quê, irmãos? Romanos fala sobre isso. E preste atenção, olhe a palavra que é usada. A palavra arrependimento, você já viu na Bíblia, já? É a mesma palavra para mudança de mente. É a mesma. Arrependimento. Então, o único modo de você concentrar pensamentos bons é o tempo todo fazer o quê?
confissões de pensamentos ruins para vencê-los. Arrependimento. Ou seja, arrepender é pegar você que está indo numa direção e virar em direção contrária. E a mente da gente precisa isso. Você está pensando em santidade, daí a pouco sua mente pensa num negócio. Por quê, irmãos? Que é dos nossos pensamentos que virão as nossas ações. Ações. Então eu preciso controlar a minha mente. Eu preciso pensar nestas coisas. Eu preciso estar atento o tempo todo. Esse é o primeiro caminho. Porque olha, se eu vou orar, se eu vou ler as Escrituras, mas eu permito que minha mente não esteja boa, qual é o texto bíblico que o apóstolo Paulo, que a gente tem, que fala do apóstolo Paulo? Escute. Talvez você nunca tenha ouvido e atentado para isso. O apóstolo Paulo pregou para umas pessoas que não acreditavam em Jesus, mas ele pregou também para umas pessoas que acreditavam em Jesus. E as pessoas que não acreditavam em Jesus não pensavam em Jesus. E as pessoas que acreditavam em Jesus acreditavam, mas estavam ignorando ele. E aí então o apóstolo Paulo disse que vocês têm que mudar a mentalidade de vocês. Vocês precisam arrepender-se. Olha o que ele escreveu. Talvez você não tenha ouvido. Ele escreveu assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, às vezes a gente está preocupado com liturgias, com reuniões de sociedades internas, com reuniões de tomar decisões na igreja, mas a nossa mente está vazia. Ela não está pensando nas coisas de Deus. É muito comum, irmãos, eu como pastor ou outros pastores, estarmos totalmente envolvidos nas coisas da igreja, mas não estar envolvido nas coisas de Deus. Muitas pessoas estão com devocionais em dia, mas não pensam em Deus. Por quê? É mecânico. O que essas pessoas precisam? Arrepender-se. Por quê? Porque elas estão em pecado. Então a sua mente precisa ser governada. Governada como? Você precisa pensar nas coisas de Deus. Como é que faz isso? Renovar a mente, renovar o seu pensamento, renovar o seu ânimo, para você então trabalhar para Deus. Você só desenvolverá a sua fé e só desenvolverá um caráter e o fruto do Espírito a hora que renovar a mente. Passou um ano, tem que renovar. Por isso, irmãos, a igreja de Éfeso é visitada por Jesus e o recado lá, ele diz: abandonastes o primeiro amor. Aí ele disse: abandonei? O que eu faço? Você tem que ir para a igreja. Vai para a igreja, fazer culto. Aí você começa a ler a Bíblia, aí você começa a ajudar as pessoas, faz cesta básica, aí você vai nas reuniões, vai em reunião. Não é essa a ordem. Não disse para a igreja de Éfeso fazer uma grande campanha, junta todo mundo, reúne, vai para a televisão, vai no grupo do WhatsApp, tenta animar o pessoal, traz uma música boa, um pregador. Não. Qual foi a ordem? Veja onde caíste, arrepende-te e volta. A nossa mente, irmãos, o tempo todo, é assim que eu vou trabalhar para Deus, é assim que eu vou trabalhar as coisas de Deus, é só assim que eu vou trabalhar isso. Essa mente transformada, abandonando as coisas antigas e assumindo agora coisas totalmente novas. Arrependimento.
Escolher os pensamentos. Em que você está pensando ultimamente? Pensando em dinheiro, saúde, casa própria, em como vai resolver o problema da política? Agora eu vou perguntar, você pensa em Deus? Estou perguntando se você vem à igreja, não. Vir à igreja não é desenvolvimento de salvação, porque senão quem é proibido de ir à igreja em outros países está na água. Mas com que mente você vem à igreja? Com que mente você trabalha? Aí você vai descobrir a idolatria. É impossível servir a dois senhores. Segundo, irmãos, dependa 100% do Espírito Santo. Qual é a ordem bíblica? Então, para eu desenvolver a minha salvação, para eu colocar em prática o fruto do Espírito que já me foi dado de presente, eu preciso de uma força maior. Tente imaginar as suas relações com as pessoas com quem você vive. E agora pega o fruto do Espírito e veja como eles estão ausentes nas suas relações. Quem é que pode? É só o Espírito, irmãos. Então eu preciso entender que eu sou dependente do Espírito. Por isso João 15 diz que nós fomos arraigados na videira. Nós somos ramos. E a Bíblia diz que nós temos que produzir frutos. Sabe que fruto é esse? É de arrependimento. É esse que é o fruto. Não é evangelizar pessoas não, tá? É muito comum o pessoal achar que João 15, para que deis frutos e o vosso fruto permaneça. Não é evangelização não, tá, irmão? Nossa igreja está produzindo fruto e agora olha o resultado aqui, ó, 50 irmãos novos na igreja e já tem 20 anos. Isso aqui. Não. É arrependimento. E o arrependimento de vocês, o quê? Permaneça, ou seja, vocês vão perseverar até o fim. Vão continuar. Mas você tem que estar o quê? Arraigado em Cristo, ligado a Cristo, andando do lado de Cristo o tempo todo. Então o fruto não é nosso, é de quem? É do Espírito. Então se eu não estiver ligado ao Espírito, eu não produzo isso. É a mesma coisa comprar um saco de laranja, ir para uma laranjeira seca, morta, e pendurar um saco de laranja, né? E aí então a sua esposa ou alguém chega assim: olha papai, que lindo, a laranjeira está dando laranja, olha que lindo. Aí eu falo: não, minha filha, eu comprei esse mercado, assim não dá nada não. É assim que somos nós. Então nós só vamos produzir coisas do Espírito em nós se nós estivermos ligados ao Espírito. Alguém perguntou: como é que eu sei que eu estou ligado no Espírito? Aí assim, é difícil, né? Pelos frutos reconhecereis. Então as pessoas externamente vão saber se você está ligado ao Espírito ou não. Mas um autor, eu achei interessante, ele disse assim: pelo que você ora, você saberá se está ligado ao Espírito. E agora, irmãos, preste atenção. Já viu como a gente é vazio nas nossas orações? Sobre o que você tem orado ultimamente? Quais as coisas de Deus você tem pedido a Ele? E não as coisas que você tem pedido para você a Deus. Veja que as nossas orações são mais pedidos para o nosso conforto, para amenizar as nossas dores e sofrimentos. Agora preste atenção, se as nossas orações contemplam a obra do Espírito Santo. Ele diz: essa é a marca que você precisa avaliar, porque você vai ser sincero com você. Você pode mentir para as pessoas, mas você vai poder saber responder se ora. Primeiro isso, se ora. Segundo, pelo que ora. Porque, irmãos, quando nós oramos, nós apresentamos as nossas vontades. E Jesus disse que a vontade dele é fazer a vontade do Pai. O fruto do Espírito é fazer a vontade do Pai. Por último, mais uma é: como você reage às circunstâncias. Que a gente está falando de fruto do Espírito.
é a sua reação como salvo diante das dificuldades da vida? Assim você desenvolve também a salvação. Então, primeiro, você escolhe pensamentos. Segundo, você depende do Espírito. Terceiro, como você reage. Irmãos, é muito comum eu ouvir as pessoas gabarem: eu sou assim mesmo, eu falo a verdade, sou positivo. Isso é sem educação, irmãos. Eu tenho pavor das pessoas que é incrível como elas gostam de afirmar isso. Então, eu tenho isso para mim. Todas as pessoas que para mim afirmaram eu sou assim e tudo, essas pessoas não são mais influenciadoras na minha vida. E eu vejo que são pessoas arrogantes, mesquinhas. Elas são talvez excelentes parceiros, pessoas que conseguem resolver muitas coisas para ter essa arrogância, mas eu não quero essa companhia. Isso é mais diabólico do que coisa do Espírito. Você vai para uma reunião e a pessoa, ela faz questão de afirmar isso. Aí eu falo: o diabo também é assim, orgulhoso de quem ele é, e ele está levando mais um monte. Jesus diria que ele é manso. Jesus, nessa reunião, ele diria. É muito comum ouvir as pessoas exagerarem nas suas posições, nas suas reações, ou seja, mexeu comigo, eu sempre esqueço que é essa frase. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Assim, me dá um desânimo de conversar com essas pessoas. São vazias, inúteis. Elas estão dispostas a brigar com todo mundo. Não quero isso para a minha vida, não. Isso acontece dentro de casa, irmãos, em reuniões na igreja. Por quê? Porque a gente não quer reagir com sabedoria. A gente sempre quer ter uma palavra ofensiva para resolver a situação. Como é que eu reajo às circunstâncias para provar às pessoas que eu tenho o fruto do Espírito? Como é que a gente faz quando as coisas vêm negativas? E agora, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus utiliza essas coisas para tratar o nosso caráter. Não é como você age, mas como você reage. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu li uma história de um judeu que ele escreveu um livro que teve um soldado que, enquanto ele estava sendo maltratado, esse soldado matou o filho dele, tirou as roupas dele, destruiu a casa dele, aprisionou ele, a esposa, arrancou a aliança dele e matou a esposa dele. Tudo isso na frente dele. E num livro ele escreve: e este homem achou que eu abriria mão da minha última autonomia. Nunca vinguei. Não o maltratei, porque eu tinha um fruto do Espírito em mim. Irmãos, se você ouvir uma história dessa, hoje a indefensa mata o outro. A gente nunca elogia quem tem essa capacidade. É incrível. Qual é a última autonomia que nós temos? Como eu reajo às situações, e não como eu ajo. Agir é assim: você pensa em fazer algo, e você vai preparado para fazer algo, e o negócio sai totalmente diferente, mas porque saiu totalmente do modo em que você se preparou, você se sente no direito de quê? De acabar com toda a imagem cristã que você tem e dizer para as pessoas:
Você acha que eu não sou humano? Você acha que eu não tenho sangue nas minhas veias? E as pessoas vão perguntar assim: você não é crente? É incrível, irmãos, a gente achar que deve honrar as reações adversas e duras. Então, primeiro, nós e Deus é uma parceria para que a gente possa mudar. Deus envia o Espírito, a palavra, pessoas e circunstâncias para trabalhar em nós. É Ele quem faz isso o tempo todo. Eu devo aproveitar. Mas nós aprendemos mais pela nossa falibilidade com as circunstâncias. Nós agora, escolha melhor os seus pensamentos. Em que você tem pensado? Segundo, dependa totalmente do Espírito. Como é que você sabe disso? Se você tem orado, pelo que você tem orado. Terceiro, reaja com sabedoria, pois agir é uma obrigação. Haja corretamente, mas reagir é uma excelência. No que depender de vós, tem de paz. Isso é reação, irmão. Reação. Não pagueis mal com mal. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Para que Deus nos ajude a desenvolver o fruto do Espírito. E o último item é tempo. Ai, pastor, que bom. Quanto tempo leva isso? Depende de como você encara esse exercício. Talvez para você é nunca. O tempo é nunca. Nunca será tempo suficiente para a sua mudança, porque você não vai exercitar isso. Você não vai se preocupar com isso. Vai levar 10 anos, 20 anos, 30 anos. E como um crente relaxado, você não está nem aí, mas você vai destruir sua família, seus amigos, as pessoas vão distanciar de você, você vai ofender a Deus. Mas, se você é uma pessoa que está preocupada, a Bíblia diz que é um exercício. É um exercício. É um exercício espiritual. Se você quer que um fruto produza, ara a terra, jogue a água, adube, cuide bem. Mas se você não quer, jogue a semente de qualquer jeito, em qualquer terreno, em qualquer lugar, e depois você volta lá e diz: você não produziu? Não, é exercício. Aí, irmãos, existe o seguinte: leva tempo? Sim, a gente não muda de um dia para o outro. Mas será que o tempo não está associado ao desprezo e ao descaso da mudança? Será que a gente quer mudar? Então amanhã pode ser muito tarde. A mudança precisa começar hoje, e poder para isso nós temos. Temos um parceiro, é o Espírito Santo de Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra. Direcione as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a utilizar todas as ferramentas que o Espírito do Senhor, ó Deus, concede a nós como poder para transformar a nossa vida. E assim, ó Deus, o Teu querer e o realizar acontece em nós. Mas Deus, ajuda-nos também a ter a consciência de que existe a nossa parte. Nós precisamos de exercícios espirituais, uma disciplina espiritual séria, como, ó Deus, pensar em coisas boas, cuidar do nosso pensamento, como depender, ó Deus, plenamente do Espírito, e também, ó Deus, como reagir às circunstâncias adversas. E é nesse momento que o nosso caráter está sendo testado. Ajuda-nos a vencer as experiências, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, derrame graça sobre as nossas vidas. Nós temos um rapaz ali, eu sou novo na igreja, todo mundo que está de máscara, eu nunca sei quem é. Você é uma visita, você esteve aqui domingo à noite conosco, né? Isso, domingo à noite eu tenho plena certeza que você estava aqui. Seu nome? Marconi. Mardoni.
Ah, joia. Seja bem-vindo, tá? Deus abençoe. Depois eu gostaria de conversar um pouquinho com você. E eu também vou pedir o teste. Ótimo. Vamos resolver agora, tá? Mardoni, Deus abençoe a sua vida, tá?